Olá pessoal, meu nome é Davi Weigert, estou fazendo uma série de vídeos onde eu estou ensinando vocês a fazer o processamento de suas imagens de astrofotografias usando o PixInsight. Bem-vindo, este é o 6º vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um empilhamento manual dos seus frames de astrofotografia. No vídeo 2 eu ensinei vocês a usar um script chamado Batch Preprocessing, onde nós fizemos o empilhamento de uma forma mais rápida e clássica. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o processamento usando todos os processos passo a passo. Praticamente 100% dos astrofotógrafos consideram esta forma de empilhamento superior, mais profissional, porque você consegue alterar, você pode alterar parâmetros em cada processo e isso faz você melhorar os seus empilhamentos de uma forma bem superior. Já teve casos que aconteceram comigo de fotos que saíram muito ruins porque a guiagem não funcionou direito e os frames se deslocaram muito, as imagens se deslocaram muito de um frame para o outro. Então, quando eu tentei empilhar com o script, o Batch Preprocessing, ele não conseguia empilhar. Quando eu usei o processo manual, em quase todos os meus casos, desses casos, eu consegui fazer o empilhamento. Para começar, nós temos que entender que temos três tipos de imagens, né, que são os lights, e temos os darks e os bias. Então nós vamos primeiro aprender a processar os darks e os bias e depois a gente parte para o empilhamento dos lights. O que são imagens darks e bias? Vou pegar aqui um resumo do que eu coloquei no meu livro, PixInsight para iniciantes em astrofotografia, explicando o que seriam cada frame. Então, o light frames é nada mais do que as suas imagens principais, as fotos que você tirou do objeto. O dark frame são imagens escuras que você precisa fazer para gerar os ruídos que a sua máquina ou que o seu sensor produziu enquanto você batia os light frames. Ou seja, o dark frame ele tem que ter o mesmo tempo de exposição, a mesma temperatura e o mesmo ISO ou ganho que a sua máquina tinha quando você bateu os light frames. Por isso eu aconselho vocês a fazerem o dark frame logo após os light frames. A não ser que a sua máquina seja refrigerada, aí você consegue refazer essas condições da tua noite de observação em casa mesmo, colocando a temperatura na máquina, na tua máquina ou na tua câmera na mesma temperatura que você bateu o light frame e faz os seus dark frames. Mas se você está usando uma Canon ou uma DSLR, eu sugiro você fazer o dark frame logo após os light frames, para que a temperatura do seu sensor sejam semelhantes, porque a noite varia a temperatura, né, desde o início da noite até a madrugada, há uma variação na temperatura e aí você acaba não gerando os mesmos ruídos que você geraria se você tivesse feito o dark frame logo após os light frames. Então, um dark frame como que se faz? Você apenas fecha a tampa do teu telescópio ou a tampa da câmera para que não entre luz nenhuma. Ela tem que ser totalmente negra. Aí você coloca no ISO ou no ganho e o tempo de exposição e a temperatura como você fez nos light frames e tira diversas fotos. O ideal é 12 fotos ou mais, mas 12 é o suficiente, ok? Você pode fazer menos também se não houver condições, sem problema nenhum.
o que o diaphragm vai fazer? Ele vai gerar ruídos que a tua câmera gerou enquanto batia as fotos as tuas fotos normais. E esses ruídos gerados numa tela escura, num frame escuro, eles vão aparecer. E aí então os processos durante o processamento vai retirar esses ruídos do light frames. Os bias frames são praticamente semelhantes ao dark frame, mas eles são bem mais simples de se fazer. Você apenas fecha a tampa da tua câmera ou do teu telescópio para que fique escura também e coloque a velocidade máxima que a tua câmera consegue fazer. Ou seja, tem que ser a mais rápida possível, feita também com a tampa fechada. Assim, ele vai mostrar ruídos que já estão na câmera, que já vieram de fábrica da câmera. Então não tem como uma máquina ser totalmente perfeita, a não ser que você compra uma máquina daquelas que custa 30 mil, 40 mil reais. É aconselhável vocês fazerem um bias frame. Tanto que há poucos softwares de empilhamento aceitam fazer o empilhamento de light frames sem os bias frames. Então o que você faz? Você apenas fecha a tua câmera, põe a velocidade máxima que ela faz e bate diversas fotos. Pode bater 30 fotos, 40, tá? Para você fazer os seus bias frames. E pode ser no mesmo ISO também, a mesma temperatura, mas não vai fazer muita diferença, porque a velocidade é tão rápida que o sensor nem vai sentir a temperatura que ele está, certo? Então, os bias frames e os dark frames são basicamente isso. Aí temos os flat frames, que eu não vou explicar como fazer, ou não vou até mesmo explicar como processar, como fazer no processo, porque os flat frames são muito complicados. Se você quiser saber como processar seus flat frames, eu coloquei no livro, mas aqui eu não vou colocar porque são frames realmente complicados de obter, porque esses flat frames são feitos para você identificar o defeito na tua lente. Ou seja, flat frame é só feito para lentes, ou seja, lente de câmera ou telescópios refratores, que não têm espelho, que são lentes em vez de espelhos. Flat frame para espelhos não existem. E qual que é o objetivo do flat frame? Ele vai pegar defeito na tua lente. Pode ter uma bolha minúscula que você não vê, ou algum defeito na curvatura, que quando você bate a foto do flat frame, ele vai identificar aquela vinhetagem e os defeitos que tem na lente. E aí ele vai retirar esses defeitos da fotografia. Ok? Bem, então vamos voltar agora aos processamentos. Após essa breve explicação do que são bias e dark frames, vamos então primeiro processar esses dois tipos de frames. Por quê? Porque você tem que gerar um master. Você vai pegar todos os seus frames de darks e de bias e gerar um master. Ok? Então eu vou usar uma imagem de uma fotografia que eu tirei do aglomerado globular Ômega Centauro. Daí, com o resultado do nosso empilhamento, eu já ensino vocês no próximo vídeo a processar um aglomerado, no caso globular. Tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é abrir Image Integration. Dark frames e bias frames você não precisa fazer calibração, registrar as imagens, nada, tá? ou de bias, não precisa de nada disso, porque você está pegando apenas os tons escuros e você vai remover os ruídos dele.
Bem, então vamos primeiro adicionar os arquivos de Dark Frames. Então você procura os arquivos Dark, para você ter uma ideia das imagens que eu estou usando, que eu vou usar, né? Pode perceber aqui, ó, ele tem ISO 800, eu tenho de posição 60 segundos, tá? Que eu bati com uma Canon T5i. Na época essa Canon não era modificada ainda, tá? Então ela está com uma imagem de um sensor bem real, tá? Então eu tenho aqui uma pasta só com meus arquivos Dark da Canon, tá? E vamos procurar aqui então, ó, Dark 60, tá? Dark 60 com ISO 800, Dark 60 segundos, 800. Até coloquei aqui frio porque era um dia que estava muito frio. Aqui eu fiz só 5 Dark Frames, fiz muito pouco na época, mas vamos colocar esses 5 para fazer só um exemplo para vocês. Também vai fazer o processamento mais rápido. Selecionei os 5, abriu, apareceu aqui. Muito bem. Agora os parâmetros, tá? Os parâmetros para integração só de Dark Frames, deixa em Aberration, Normalization no Normalization, PEG seria o peso, né? Tá, para retirada de ruídos, Don't Carry, porque não é para tirar os ruídos. Depois aqui deixa só gerar a imagem, a integração de imagem. O resto pode tirar tudo. E depois o resto também, ó, Pixel Reject não mexe mais nada. No Rejection, você não vai querer rejeitar nada. Então a única coisa que você mexe mesmo é aqui. E aperta Apple para aplicar e ele vai fazer a integração. Pronto, terminou. Esse aqui é o mapa de rejeito que ele fez, né, de níveis baixos, mas não me interessa. Então esse aqui é meu arquivo integrado. O problema aqui é o seguinte, ele não criou nenhum arquivo, certo? Ele não salvou no teu HD. Você vai ter que salvar isso aqui, senão você perde vai ter que fazer de novo depois. Então vamos salvar ele. Primeiro vamos dar uma olhada aqui, apertando no Auto Trash, para você ver, olha aqui, isso aqui são os ruídos que tem. Na verdade tem diversos pontos brancos aqui, ó, extensos, tá? São os ruídos que tem no sensor da câmera, por ele ter ficado 60 segundos ligado em ISO 800. Então eu vou salvar isso aqui, salvar como, prefiro deixar em FIT, que é um arquivo mais comum para isso. Então Integration, aqui eu vou colocar mesmo Dark e ISO 800, 60 segundos. Vou salvar no subdiretório certo dele. Arquivo Dark. 32 bits, tá tudo certo, não precisa mexer em nada aqui. Pronto. Então nosso Dark está salvo e feito. Posso apagar ele, posso fechar o Image Integrate. Não, o Image Integrate agora nós vamos usar para fazer o BIAS, tá? Então o BIAS se faz a mesma coisa.
Você não precisa alterar nada, apenas você vai remover essa... Vamos limpar aqui, adicionar arquivos e vamos procurar os bias, né? Então, arquivos bias. Tem a bias 800, tem o bias 800 frio que eu fiz no mesmo dia, então eu vou pegar esse daqui. Aqui também fiz poucos bias, tem que fazer, é melhor você fazer mais, tá? Aqui eu fiz apenas 8, mas apenas para nós vemos um exemplo, tá? Abrir. Então, mesmo parâmetros que você usou para fazer o dark, vamos usar para o bias. Pronto, gerou nosso bias. Eject low não precisa, posso apagar. Mas pode ver, ele colocou o mesmo nome aqui, Integration, tá? Então nós vamos salvar como bias. Aí vamos ver como que é o arquivo, dando auto trash nele, né? Então, ó, vocês percebem que ele tem umas linhas aqui, ó, que é as colunas do teu sensor, certo? E a gente não precisa dessas colunas. Essas colunas eles não precisam, não é usado para o bias, tá? Deixa eu mostrar para vocês, quer ver? Só para vocês verem aqui. Ó, um arquivo bias meu, ó, tem posição 1 por 4000. O ISO eu usei o mesmo, ISO 800, tá? Então, esses são os meus arquivos bias. Mas tem posso fechar aqui. Tem um processo no PixInsight fantástico, que é o Super Bias. Super Bias vai tirar essas colunas. Ele vai retirar essas colunas dos sensores, tá? Se você vê aqui que parece que tem linhas na vertical formando colunas no Super Bias, e nós não precisamos disso. O que nós precisamos é só realmente dos pixels do sensor, certo? Então, Super Bias eu posso jogar direto aqui, ó. Ele é bem sensível. Então, por exemplo, se você tem menos de 25 frames, como é o meu caso, então eu tenho que usar 7 layers, tá? De 25 a 50, você baixa para 6 aqui, tá? Mais de 50, você pode baixar para 5. Então, isso é importante você observar, tá? Porque o Super Bias é muito sensível. Mas aqui eu vou deixar como está, né? E vou lançar em cima do nosso Master Bias. O que ele vai fazer? Ele vai criar um outro arquivo. É um arquivo só com as colunas. Pronto, gerou nosso Super Bias. Vamos ver como que ele é, para verificar. Ó, tá vendo? Ele tirou as colunas do nosso Master Bias. O que você tem que fazer então agora? Então nós temos que retirar as colunas da nosso Master. Então você vai usar o Pixel Match. Pixel Match. Vamos criar aqui a nossa expressão. Expression Editor. Então faz Integration menos Super Bias. Ok. Então aqui está Integration, ou seja, essa imagem menos essa aqui. Vamos jogar aqui nosso Integration. Pronto. Pode fechar o Pixel Match. Vamos dar um auto stretch novamente. E pronto. Aqui está o nosso bias limpo, 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 sem nenhuma coluna. Certo? Então aqui está mostrando como que é o nosso sensor, o sensor da tua máquina, sem exposição nenhuma, sem aquecimento nenhum. Ou seja, esses são defeitos que vieram de fábrica.
tá? Então a gente vê alguns pixels aqui bem brilhantes, e esses pixels que ele vai remover quando nós formos fazer a integração das imagens com os Master Darks e os Master Bias, né? Desculpa. Bem, então nós vamos agora, então esse Super Bias eu posso apagar, que eu não preciso mais dele, e vamos salvar a nossa imagem Bias. Então vamos voltar aqui, arquivos Bias, Bias 800, Fit também. Então vamos lá, Bias 800, vou até colocar aqui Super Bias já, para eu saber que eu já fiz, eu já usei o Super Bias nele. Salvar. 32 bits, ok. Pronto. Então aí tá, pessoal, nós temos então nossos Master Bias e nossos Master Dark. Ou seja, você já empilhou eles e todos os pixels que estão com defeito, tanto durante a fotografia como o que vieram de fábrica, já estão registrados para nossa integração. Então, pessoal, agora nós vamos integrar nosso light frame. Integrar não, vamos fazer a integração, podemos dizer assim, mas vamos fazer todos os processos para chegar à integração dos nossos light frames. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calibrar, tá? Eu não vou fazer com os flat frame porque é muito complicado. Então, isso, se você estiver interessado, se tiver flat frame para fazer, o meu livro PixInsight para iniciantes de fotografias 2, eu coloco isso, tá? Então, no momento, vamos fazer apenas uma integração usando os bias e os dark frames. Então, process image calibration. Esse é o processo que nós vamos usar para calibrar as imagens, tá? Primeiro, adicionar nossos arquivos, né? Então, vamos achar aqui aglomerado globular Ômega Centauro, tá? Eu vou selecionar todos eles. Então, arquivos RAW tirado de uma Canon, ok? Abrir, e aqui estão eles, são 13 arquivos. Eu já passei, aliás, 13 não, tenho que tirar isso aqui. Isso, 12 arquivos. Eu já passei pelo processo Blink, que eu ensinei no primeiro vídeo para vocês. Eu já selecionei então todos os arquivos que estão ruins. Eu tirei fora. Então aqui só temos os arquivos bons, 12 arquivos. Output Directory, onde você quer trabalhar. Então, vou colocar aqui no meu diretório. Vou criar um subdiretório temp aqui dentro para usar, para trabalhar, para não misturar com os meus arquivos originais, certo? Para ter um postfixo C, tá? E o resto você não precisa mexer em mais nada. Aqui, Master Bias, você vai usar um. Então vamos procurar o nosso arquivo Master Bias, tá? Então vamos lá, arquivos Bias, Bias 800, aqui Super Bias que eu criei no nosso processo anterior. Então já colocou aqui, deixa Calibrate desmarcado, tá? Nós vamos usar o Master Dark, então vamos lá. Arquivos Dark, Dark 60, 800, aqui o nosso Dark 860 que nós criamos também. Agora nesse caso aqui você vai marcar Calibrate e deixar o Optimize marcado. Por quê? Porque
o Calibrate, o que ele vai fazer? Ele vai calibrar nossos arquivos, nosso Master Dark, retirando do Master Dark os pixels com defeito do BIAS. Então ele já vai deixar o nosso Master Dark calibrado para quando nós formos usar ou no Master Flat, que no caso eu não vou usar, já vou desmarcar aqui, ou então no nosso Light, que vai ser o nosso próximo passo, certo? Então tem que deixar o Calibrate marcado somente aqui, porque aqui no Master Bias você não vai querer retirar os pixels com o defeito dele. Quem vai fazer isso é no Master Dark. O Optimize é bom você deixar marcado, porque se você tiver algum arquivo Dark que ele seja, se o teu arquivo Dark for com um tempo diferente de exposição, tá? Ele vai já deixar ele habilitado para quando você for integrar e deixar ele como se fosse o mesmo tempo de exposição. Ele já deixa optimizado para o mesmo tempo de exposição que teus light frames tem, certo? Então isso aqui você deixa otimizado para que você não perca teus Master Dark, no caso de você, por exemplo, por 1 segundo, por meio segundo de diferença, ele pode dar um erro. Então ele vai otimizar, né, esse Master Dark para o Light, que no caso possa ter mais ou menos tempo de exposição. O resto deixa como está aqui. No caso Detect CFA, vamos deixar como está aqui, porque as imagens aqui são coloridas. E apertamos Apple Global, ou F6, para executar o Image Calibrate. Então, ele terminou de calibrar nossas imagens. Aí, pessoal, então eu percebi aqui que ele teve 9 imagens bem-sucedidas e 3 falharam para fazer a calibração. Por quê? Vamos ver nos meus arquivos. Então eu posso perceber aqui que eu tenho 9 arquivos que estão na horizontal e 3 arquivos que estão na vertical. Isso aconteceu que enquanto eu estava capturando, com o movimento da montagem, a câmera acabou invertendo a imagem, por causa que devia estar selecionado o giro automático da imagem no visor, por causa da posição da câmera. Então nós temos que corrigir isso e virar as imagens. Então o que eu posso fazer? Eu posso abrir elas aqui e girar elas, salvá-las novamente. Ou você pode usar um software teu mesmo que você prefira. Mas eu vou fazer aqui no PixInsider para mostrar para vocês como vocês fazem para girar uma imagem. Então pode ver que elas estão todas de pé, certo? Vem aqui Image, Geometry e rodar em 90 graus no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então eu vou rodar no sentido anti-horário. Vou fazer isso com a outra. Image, Geometry, 90 graus de anti-horário. E na última. Pronto, agora eu vou salvar as 3. Bem, aqui então, no caso, o PixInsider não aceita gravar em CR2, né, que é o RAW da Canon. Então eu vou salvar com o TIFF, para eu não ter problemas. Pronto, salvei os 3, agora vou fechá-los e vou fazer a calibração novamente então. Vou remover esses 3 que me deram problema, remover os selecionados,
adicionar arquivos. E vamos selecionar os 3 fit aqui. E aplicar novamente. Prontinho, agora ó, imagem calibrada, 12 com sucesso e 0 falhou. Então nossas imagens agora estão calibradas. Se nós olharmos no nosso subdiretório lá, o temp, olha, nós temos aqui imagens repetidas, porque ele não sobrepôs elas. Eu deveria ter colocado lá como overwrite, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar as imagens que estão repetidas aqui. Então, estou com as minhas 12 imagens aqui. Muito bem, imagens calibradas, podemos fechar. Aqui é o seguinte, por isso que eu falo que a importância que tem de você fazer um empilhamento manual, porque são nós temos diversos parâmetros que você pode colocar se você tiver alguma dificuldade de ter um bom sucesso na sua integração. Se você acha que pode melhorar algumas coisas, então há parâmetros aqui bem avançados que você pode alterar tanto aqui no Image Calibrate como no Image Registration ou na integração, certo? Mas basta você procurar na internet que há diversos documentos que explicam como se usar isso. Se você vir aqui ao lado, né, você consegue em alguns processos, você consegue um manual aqui mesmo. Então, por exemplo, ao Process, né, e vamos procurar aqui Image Integration, não, Image Calibration, certo? Agora eu clico nessa setinha aqui ao lado e ele me dá todo um documento que você pode salvar até em PDF para você entender o que cada parâmetro desses interessa. Então aqui, ó, Process Explorer, clica no processo que você quer e na setinha aqui embaixo você vai habilitar um PDF para você poder dar uma lida sobre o processo em si, ok? Então vamos fechar a Image Calibration, já terminamos de calibrar, agora nós vamos fazer uma correção cosmética dos nossos arquivos. Então nós vamos usar o Cosmetic Correction. Por quê? Porque há defeitos que o bias e o darks não apresentam, não pegam, tá? Porque são defeitos que estão no teu sensor, certo? Então nós fazemos um Cosmetic Correction definitivo para o teu sensor, e aí você pode usar ele sempre, tá? Então esse é um daqueles arquivos daqueles processos que você guarda para usar em todas as tuas fotos, que quando você for processá-las, empilhar, você pode usar esse Cosmetic Correction sempre, tá? Então vamos adicionar os arquivos. Agora nós não vamos pegar os arquivos originais, nós vamos pegar os arquivos que estão calibrados, ok? Então aqui, abrir, certo? Bem, output é o diretório, ou seja, o diretório que você quer trabalhar. Eu vou colocar o mesmo diretório, temp, certo? E você pode fazer um postfix, deixar esses arquivos aqui, e ele vai criar um outro arquivo com um outro postfix. Então ele vai acumulando arquivo nesse diretório, ok?
No caso aqui eu prefiro ir apagando. Por quê? Porque vai acumulando muitos arquivos e vai ocupando espaço no teu HD, certo? Então, o que eu faço aqui? Eu apago esse pós-fixo e coloco aqui overwrite. Por quê? Porque daí ele vai sobrescrever sobre o arquivo que estava ali originalmente, certo? Então, por isso que foi importante nós separarmos um outro subdiretório. A minha imagem é colorida, então eu vou colocar um CFA aqui, certo? Então, há 3 formas de você fazer correções cosméticas nos teus arquivos. Tá? Um é usando o Master Dark, o outro ele vai localizar automaticamente, e aqui você vai mostrar para ele onde que está os defeitos do teu arquivo. Então nós vamos abrir aqui um arquivo, tá? Vou pegar o primeiro, para nós podermos analisar ele enquanto nós usamos o Cosmetic Correction, certo? Eu vou usar aqui o Auto Stretch. Pronto. Então esse é um arquivo meu calibrado. Ainda não. Esse aqui é o RAW, mas tudo bem, não tem problema nenhum, certo? Importa o que está aqui, tá? Muito bem. O sensor da minha Canon tinha um defeito que eu tinha que conviver com isso, eu não tive como solucionar. Esses pontos negros aqui, ó. Não, tentei limpar o sensor, tentei de tudo e não consegui resolver, certo? Então eu tive que fazer sempre a remoção desses pontos negros aqui nos meus processamentos. Mas o Cosmetic Correction pode resolver isso, né? Daqui a pouco eu vou ensinar. Mas por enquanto, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar os três itens aqui da lista. Master Dark, tá? Você vai colocar o teu Dark. Então vamos colocar o nosso arquivo Dark. Então aqui está. O que acontece? Nem sempre todos os pixels todos os pixels queimados, né, com defeitos, são retirados quando se usa o Dark. Tá? Às vezes pode sobrar um ou outro. Aqui no caso, pode ver que ele já localizou 2, certo? Então vamos habilitar para que ele tire esses pixels quentes, certo? Das nossas imagens, ok? Ele está se baseando no Master Dark para remover esses pixels. Se ele viu que o Master Dark tinha X pixels e ele encontrou uma diferença, alguns pixels que não estavam no Master Dark, então ele vai retirar agora com os Cosmetic Correction, certo? Outro processo outro parâmetro que ele pode usar também aqui para fazer correções cosméticas nos nossos arquivos é usar o Autodetect, mas aqui no caso vamos usar só para que ele ache pixels quentes, certo? E aqui está um parâmetro 3, que é um parâmetro padrão, tá? Se você vê que sobrou muitos pixels quentes e que ele não está limpando o suficiente, você pode aumentar isso aqui, ok? Então apenas Hot Sigma. E o Defect List, que dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque você vai aqui criar uma lista de defeitos que o teu sensor tem. Vamos fazer o seguinte, vamos usar esse item aqui essa função aqui no nosso processo, apenas num dos sensores, numa das manchas. Aí as outras manchas eu vou remover de outra forma e eu explico para vocês depois. Tá, então vamos pegar essa mancha aqui e fazer
como é correto eu limpe isso? Porque o Connect correto pode tirar, tem, por exemplo, principalmente os sensores dedicados, eles criam algumas colunas inteiras que você praticamente não percebe, a não ser que você amplie bem, você vai ver uma coluna inteira de linha branca, tá? Ou escura, que você precisa corrigir isso, certo? E isso é comum nos sensores dedicados, tá? Então aqui, como eu estou usando uma Canon, não tem nenhuma coluna com defeito. Então no caso eu vou usar esses pixels, essas manchas aqui como um exemplo, ok? Então eu tenho que clicar, vou pegar essa área aqui toda, certo? Então eu vou clicar no primeiro pixel aqui que está com defeito. E já me deu a coluna 1934. Tá? Se a minha coluna inteira do sensor está com defeito, eu desmarco aqui limite. Desmarco o limite. Então, a coluna inteira ele vai incrementar aqui. Mas no nosso caso, eu só quero pegar essas linhas aqui, ó, certo? Então, eu tenho que colocar um limite. Tá? Então, ele está... Quando eu cliquei aqui, já me deu a coluna e a linha. Qual que é a última linha? Eu vou colocar nessa aqui, ó. Tá? Olhando aqui, eu vou saber qual que é qual que é a linha que eu tô com o cursor em cima. Então, bem aqui assim, ó. Pode ver ali embaixo, ó, que tá a linha 1059. Então, eu tenho que colocar aqui manualmente a 59 e adicionar. Ela veio aqui para cima. A próxima linha, a próxima coluna é essa aqui, ó. Olha, já me deu a coluna e já me deu, ó, não esquece que tem que estar aqui habilitado em coluna. E já me deu a linha que eu cliquei, ó, que foi uma acima da que eu estava anteriormente. Qual que é a última linha que está com defeito aqui? É essa aqui. E ele dá ali embaixo 1935. Aliás, desculpe, 1935 é a coluna, né? Então ele me dá ali embaixo 1063. Então foram 10 linhas com defeito aqui. E adicionar. Vamos à próxima linha. Ó, coluna 1936, linha 1053. E a última linha dessa terceira coluna, que está com defeito, é a linha 1064. Adicionar. Vamos lá, a quarta coluna. Aqui. 1937 ele colocou aqui e já colocou a linha 1052. Qual é a última linha desse sensor que está com defeito? É essa aqui, dessa coluna que está com defeito. Essa aqui, que é o 1064 também. Então, de 1052 a 1064. Então, essa aqui é a primeira linha e essa aqui é a última linha. Adicionar. Então, o que essas colunas estão me dizendo? Aqui, eu estou vendo por colunas, ou seja, então a primeira aqui é a coluna que eu estou, a coluna, certo? As colunas de pixels. Essa aqui é a primeira linha e essa aqui é a última linha que eu estou selecionando para que ele corrija. Como que ele vai corrigir? Ele vai pegar os valores mais próximos em torno deles para corrigir. Então, vai pegar uma média dos pixels que estão em torno dele para corrigir esses pixels com defeito. Então, agora, a quinta linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta linha. Agora, é esse aqui. Vou pegar uma mais embaixo aqui. Essa aqui. Ó, coluna 1938. Ó, 34, 35, 36, 37, 38. Primeira linha 1054 e a última linha que está com problema aqui 1063. Adicionar. Vamos para a sexta linha. Na coluna 1939, também em 1054 e também vai ser em 1063.
adicionar. Agora vamos para a sétima linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa, a sétima coluna. Então, marco primeira, clico, né? Ele já me colocou lá a coluna 1940, ó, depois de 1979, 1940, e já colocou a linha 1054, que é a primeira. Então, a última linha que está com defeito é essa aqui, que é a 1064. Então, esse eu sempre tenho que colocar manual e adicionar. E agora essa coluna, e pelo que eu estou vendo aqui, é a última, 1941, tá na linha 1054, até 1063, e adicionar. Pronto. Meus pixels que estão com defeito aqui, eu acabei já colocando aqui numa lista para que ele me corrija. Então, ó, dos 3 pixels, das 3 manchas que eu tenho aqui, certo? Tem mais algumas aqui do lado, certo? Mas são menores. Eu vou depois ensinar vocês a apagar esses aqui usando o Clone Stamps. Mas aqui nós vamos mexer só no primeiro, para nós vermos depois o resultado como que fica. Ok? Ok? Então agora vamos aplicar o nosso Connect Correct. Então nós estamos usando o que basicamente eu fiz. Só coloquei os arquivos, o diretório de saída, pedi para ele me dar sobrescrever os arquivos que estão aqui, né? Daí vamos usar o Master Dark, Auto Detect, né? Estamos usando todos. Então, Auto Dark, só habilitamos o Hot Pixels, certo? No Auto Detect nós habilitamos também o Hot Pix Sigma, tá? E na lista de defeitos nós colocamos algum defeito que estava aqui. Então, se você tiver uma coluna inteira com defeito, você apenas marca a coluna e deixa desmarcado o limite, que daí ele vai corrigir aquela coluna toda de algum problema que aconteceu, que tem no teu sensor. Ok? Vamos aplicar então o Connect Correct. Ele vai aplicar em todos os arquivos que estão ali selecionados. Então, pessoal, terminou, colocou aqui, ó, 12 Connect Correct, 12 com sucesso, 0 cancelado. Ok? Então, até o Connect Correct, pessoal, pode ser usado, por exemplo, para remover uma trilha de satélites, né? Ou uma trilha um risco que foi feito por aviões, tá? Mas daí, no caso, é só de uma imagem que você vai retirar, então você não pode deixar todos aqui, só vai deixar a imagem que deu problema para você. Aí ele vai remover, você daí teria que colocar essa lista inteira aqui, né? Dá trabalho, mas ou você vai usar o Clone Stamp, mas também durante a integração ele pode fazer essa remoção, certo? Então, mas o Connect Correct também pode ser usado para isso, mas dá trabalho. Então, vamos fechar a nossa imagem de exemplo aqui e fechar o Connect Correct. Próximo passo agora, para quem tem câmeras dedicadas, o próximo passo agora seria o Debuyer. No caso de Debuyer, pessoal, é para câmeras dedicadas. Como eu estou usando uma Canon aqui, então eu não preciso fazer o Debuyer, porque a Canon já tem o software de Debuyer dentro da própria câmera. Então a imagem RAW já sai com o seu Debuyer da cor. O que o Debuyer faz? Ele é uma matriz de cores que tem na frente dos pixels e formam as cores da imagem. Porque se não fosse o Debuyer, as imagens são todas preto e branco. Então monocromáticas, né? Bem, no caso aqui, você então vai colocar aqui qual que é o padrão do seu Debuyer, é RGGB ou BGGR, assim tem todos os padrões aqui, né? Por exemplo, no caso da ASI, da ZWO, é RGGB, no caso da QHY é BGGR, então é Blue, Green, Red, né? Então você coloca aqui qual é o seu Debuyer, tá?
O resto você pode deixar como está aqui, você adiciona seus arquivos, certo? Então você vai lá de novo, agora no subdiretório onde nós estamos trabalhando, e coloca todos esses arquivos, né? Seleciona todos eles e coloca-os aqui, né? E aqui embaixo você coloca o subdiretório que você quer trabalhar, no caso, né? Então, nosso subdiretório temp mesmo, tá? E se você quer substituir os arquivos que estão originais que estão lá, ou você quer fazer um postfixo, né? Se eu quero substituir, eu clico aqui e apago aqui. E aperto o E por aqui, ele vai então fazer o debye em todas as imagens, tá? Eu não vou realizar aqui porque as minhas imagens já estão com debye devido a ser uma Canon. Mas se você trabalha com imagens dedicadas coloridas, você tem que fazer isso. Para monocromática também você não precisa fazer, certo? Então, não vou executar o debye, vou fechar ele. Aí então vamos para o próximo passo do nosso integração, que seria agora Star Alignment, né, ou alinhamento de estrelas, ou também registro de estrelas. O que esse processo faz? Ele vai registrar estrela por estrela que tem nas imagens, para que cada uma delas tenha o seu registro, e quando a imagem for integrada, ele vai procurar essas estrelas e colocar uma sobre a outra para fazer o empilhamento, tá? Então, vamos aqui colocar então as nossas imagens, nossos arquivos, né, no subdiretório temp, vou colocar todos eles. No meu caso aqui, então, elas estão calibradas e com cosmético correct. Mas de vocês já vai estar de alguns aqui, né, no caso, vai estar calibrado com cosmético correct e com debye, né? Então eu vou aqui abrir. Então são os 12 arquivos aqui, calibrados e com cosmético correct. Aqui eu tenho que ter uma imagem de referência. E essa imagem de referência, pessoal, tem que ser uma imagem com o melhor sinal ruído de todas as 12, tá? Então você pode selecionar, normalmente é a última, sempre que está com o melhor sinal ruído, sabe? Mas pode ser também a primeira, porque você foi o teu primeiro teste, e aí depois pode, se deu alguma escurecida, alguma coisa nas imagens, tá? A primeira foi a melhor. Mas você precisa procurar, você não sabe qual que é, tá? Se você não sabe qual que é, eu vou usar um script que não tem aqui no Image Analysis, chama-se SNR Max, e aí não tem no PixInsight, tá? Por quê? Porque os scripts são processos ou ferramentas feitas por colaboradores, pessoas de todo mundo que fazem uma ferramenta e põe na internet para você puxar e colocar no PixInsight. Então eu vou ensinar aqui para vocês como vocês baixarem um script e usar ele para que apareça aqui no menu, para você poder usá-lo, né? Então você vem aqui em Script, Feature Scripts, né? E aqui são todos os scripts que você tem, certo? Aqui então as partes que elas estão, né? As partes que elas estão e o nome dos scripts, tá? Eu quero adicionar um script, certo? Só que eu tenho que procurar onde que está esse script. Então nós vamos entrar na internet. Vou pegar aqui, vou abrir aqui uma página da internet. Essa página aqui é uma delas. Tem centenas, tá, de pessoas, de astrônomos que colocam scripts nos seus sites. Então esse aqui é o skypixels.at, tá? Astrofotografia por Herbert Walter. Então vamos aqui entrar no subdiretório PixInsight. Daí aqui embaixo, ó, scripts. Né? E aqui então estão diversos, ó, ele tem diversos scripts aqui, ó, tá vendo? Que você pode usar. E ele colocou uma em alemão, desculpe, deve ser sueco aqui, e em inglês, tá? Para você saber o que cada script faz.
Então, são ferramentas bem importantes, bem interessantes, sabe? Como esse game, por exemplo, esse game aqui é bem interessante porque você pode criar uma máscara com uma elipse para você proteger a sua galáxia, uma galáxia ou uma nebulosa planetária, para poder mexer no fundo sem mexer na galáxia. Então ele faz uma máscara no formato de elipses, tá? Mas o que nós estamos procurando aqui é o SNR Max, esse aqui, ó. Então, eu clico aqui, né? E vou salvar. Eu vou salvar no próprio subdiretório onde ficam os scripts, tá, gente? Então, ó, é C, arquivo de programas, PixInsight, SRC, scripts, certo? Então, eu vou salvar aqui. Sim. Ah, ele não deixou eu salvar lá, desculpe. Ele não deixou eu salvar lá, então ele colocou no próprio, onde fica os meus arquivos de usuários, tá? Então vamos salvar aqui mesmo. Inclusive eu já tenho ele aqui, porque eu salvei, já salvei ele uma vez, tá? Então tá, ele tá ali. Então agora eu tenho que então vamos procurar ele em C, usuários, DW aqui, então o usuário aqui, ó, o arquivo CNR Max, tá? Então agora vamos procurar o subdiretório onde eu vou colocar ele. Então PixInsight, SRC, scripts, né? Então eu vou arrastar o arquivo aqui para dentro. Pronto, se nós formos olhar então onde estão os scripts, então você vai ver que agora que o SNR Max está aqui, certo? Todos aqui são os scripts que alguns já estavam aqui, outros eu baixei, tá? Então deixa eu fechar aqui, baixar aqui, e agora então voltando para o PixInsight, né? Eu quero adicionar um script, então add, certo? E já está aqui, ó, PixInsight, SRC, script, já está no endereço correto. Então é essa pasta aqui que eu estou colocando os scripts. Então eu vou selecionar essa pasta. Ó, ele está procurando, revendo todos os scripts que tem nessa pasta. E ó, ele encontrou um script que não está aqui já não estava aqui, tá? Então eu vou usar ele. Ok, feito. Agora, quando você olhar aqui Script de Image Analysis, aqui está ele, ó, SNR Max. Vamos abrir o SRN Max. Tá. Adicionar arquivos. Vamos lá então no nosso subdiretório onde nós estamos trabalhando. Eu estou trabalhando com shifts, né? Então, seleciono todos e abrir. Então aqui estão todos os arquivos que eu estou trabalhando. Aqui no caso eles já estão calibrados, né? E com o Chromatic correto. Então desses 12 ele vai procurar qual arquivo que é o melhor que tem o melhor relação sinal-ruído para usar como imagem de referência. Execute. Então, ó, é um processo que demora bastante porque está analisando imagem por imagem, tá? Ele dá a relação sinal-ruído de cada cor de cada imagem. E aqui ele diz então qual que foi o melhor sinal, imagem de relação sinal-ruído que eu tenho, que é o 9743. O 9743. Ok. Ó, é o penúltimo da lista. Então posso fechar aqui e eu tenho então, como minha imagem de referência vai ser o 7493. Coloco aqui como eu quero. Opa! Eu tenho que colocar aqui como arquivo, porque eu vou procurar o arquivo. Clico aqui na setinha do lado. Então, 9743. Esse é a nossa imagem de referência. Ok? Então, pessoal, fiz toda aquele demonstração para você, todo aquele trabalho para você procurar a tua imagem
de melhor, tua imagem de referência, né? Mas foi válido porque pelo menos ensinei vocês como baixar um script e como vocês instalarem ele no seu menu do PixInsight, né? Então agora está aqui a CNR Max no Image Analyze, e eles sabem em que subdiretório que tem que colocar. Então pode ver aqui, ó, o game está aqui, né? Porque eu já baixei ele e já instalei aqui, ok? Vamos então executar o registro. Ele vai fazer o registro das estrelas, tá? Primeiro faltou aqui Output Direction, ou seja, o diretório que eu vou trabalhar, e vou pedir para ele substituir as imagens também, os arquivos, tá? Tá, do demais você não precisa mexer, a não ser que se ele estiver dando mensagem que não está encontrando estrelas, principalmente quando você está com imagens onde há muitas estrelas, porque você está fotografou algum objeto que está na Via Láctea, e aí não consegue achar estrelas separadas. Então você reduz esse log sensitivity aqui, reduz. Então se você reduzir aqui, certo? Ele vai diminuir a sensibilidade e vai ignorar alguns fatores que existem na imagem e procurar estrelas com mais facilidade, ok? E apertando aqui Apply para executar. Então terminou nosso registro das estrelas. Agora então vamos para o ponto final, que seria a integração da nossa imagem. Então ao Process Image Integrate. Deixa eu dar uma zerada nele, porque eu tinha feito os Dark Frames, né, e os Bias Frames. Então, apertando aqui embaixo esse zero é o processo. Vamos adicionar nossos arquivos então. Ó, no subdiretório temp. Aqui estão todos eles, abrir. Né? Então aqui nesse Image Integrate você deixa como está aqui. Tá? É o default do PixInsight. O que você vai mexer, além de colocar os arquivos, né, é o rejection, o motivo do rejeito. Quando eu ensinei o script Batch Preprocessing, né, aqui você vai escolher qual é o pixel, o algoritmo de rejeito dos pixels com defeito. Tá? Então existem diversos, como vocês podem ver nesse menu que o próprio PixInsight coloca aí para você poder escolher. Tá? Mas você usa o Preset Clipping apenas quando você tem de 3 a 8. Então aqui, você vai usar o Preset Clipping se você tem de 3 a 8 frames. Tá? Eu tenho 12 aqui. Certo? Você vai usar o Sigma Clipping, tá? Ou o Visualize Sigma Clipping, que é o preferido de muitos, né, que seria um dos melhores que o PixInsight tem. Você vai usar ele se você tiver de 10 a 20 frames. Tá? O Average Sigma Clipping é de 8 a 10 frames. O Linear Fit Clipping ele pode ser usado até com apenas 5 frames. Tá? Mas ele é melhor do que o Isolate Sigma Clipping se você tiver mais de 20 frames. Ok? E o CCD Noise aqui, esse aqui é difícil, é complicado de usar, porque você tem que colocar dados do teu sensor. Tá? E esse Generalize Extreme Student Device aqui, o SSD, ele é o último algoritmo que foi incluído aqui, mas ele é ótimo para você usar eles em grande quantidade de frames, como por exemplo 50 ou mais. Tá? Mas também você pode usar se tiver de 12 a 15, como no nosso caso aqui. Mas nós vamos usar o Visualize Sigma Clipping. Tá? E o resto aqui você pode deixar como está. Tá?
ele vai criar para você um mapa de rejeitos, né, e mostrar para você quais são os pixels baixos e os pixels height, né, altos, pixels quentes que ele removeu, ok? No demais, aqui por exemplo, né, se eu estou usando o Visual Sigma Clipping, ele me abre esses parâmetros para eu poder alterar, certo? Mas se você tiver dificuldades para fazer a integração, por algum motivo, você pode baixar ou subir esses valores daqui até que você consiga, tá? E assim fazer a sua integração. Se caso eu colocar aqui, por exemplo, mínimo ou máximo, aqui eu teria que colocar esses dados, qual é o mínimo e qual é o máximo de low e high pixels que ele tem que eu quero que ele rejeite. E assim vai. Então, para cada um, ele te dá parâmetros aqui para você poder alterar, tá? Mas os parâmetros default dele já são excelentes. Você só altera se caso você estiver tendo dificuldades na integração das suas imagens. Apertamos aqui Apple Global e vamos ver ele fazer a integração de nossas imagens. Então aqui está, pessoal. Então no final ele acabou me entregando 3 imagens, tá? Que são os rejeitos que ele fez de níveis altos, níveis baixos e a integração propriamente dita, que seria o último arquivo. Então vamos ver aqui, ó, o rejeito que ele fez em níveis altos. Vou fechar ele que eu não preciso mais. Os rejeitos que ele fez em níveis baixos. E nossa imagem integrada. Do aglomerado globular Ômega Centauro. Vamos abrir aqui deixa eu fechar aqui o Image Integrate, que eu não preciso mais dele. Vamos abrir esse outro arquivo que eu tinha empilhado no DSS na primeira vez. Então nós podemos comparar eles. Ó, pode ver que o PixInsight já remove esse quadro escuro que ficou aqui, né? E dá para perceber que há uma quantidade maior de ruídos aqui bem que o gradiente está diferente, né? Esse aqui está esverdeado, enquanto que o do PixInsight ficou azulado, tá? Mas isso a gente vai perceber melhor se nós fizermos um gradiente deles, que retirarmos os gradientes, né? Então, se vocês verem aqui, ó, olha que problema que eu tive aqui. E aqui também tive a mesma coisa, ó. Então, ele removeu, tá vendo? Lembra que eu pedi para ele remover o primeiro? Ele removeu aqui, tá? E aqui então ficaram os outros dois, né? E aqui então nós estamos com os 3 ainda, porque aqui não tinha como eu remover, porque por causa do Connect Correct, ok? De qualquer forma ficou alguma coisa aqui, mas eu vou ensinar vocês quando formos processar essa imagem, vou ensinar para vocês como que nós podemos tirar essas manchas ou esses problemas, esses defeitos que apareceram na imagem, tá? E que você não quer que apareça. Então, aqui estão podendo comparar as duas imagens, feitas uma pelo DSS e a outra pelo PixInsight. Dá para ver, apesar de ter um fundo diferente, que nós vamos remover com os gradientes, nós podemos ver que tem mais ruídos no DSS, que ele não conseguiu realmente remover tudo. Ok?
Então vou fechar aqui, e essa aqui nós temos que salvar, pessoal, porque ele não foi salvo. Então, Files, Save As. Vou salvar mesmo como Fit Integrate. Pronto. Então é isso aí, pessoal. Eu queria ensinar vocês hoje a fazer o empilhamento de suas imagens de forma manual. Espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui nos comentários. E meu próximo vídeo, então, eu vou processar essa mesma imagem para vocês verem um processamento rápido de um aglomerado globular, ok? Então, até a próxima.